Olá, nós vamos fazer uma introdução ao assunto mecânica estática para a engenharia. E a gente vê aqui nessa primeira figura uma plataforma de petróleo. Então, essa plataforma de petróleo é um exemplo de uma estrutura que ela está sujeita a forças. Algumas dessas forças são constantes no tempo, e aí ela está numa situação que a gente chama de uma situação de carregamento estático, que não varia no tempo, enquanto outras variam com o tempo, e ela está então sob uma condição também de carregamento dinâmico. Então esse nosso curso ele vai focar em como que as estruturas reagem a carregamentos que não variam com o tempo. Essa situação ela é o caso de muitas estruturas que são projetadas para ficar em condição estática, condição parada. Então, é o caso dessa plataforma de petróleo. Apesar dela estar sujeita a carregamento dinâmico, carregamento que varia no tempo, por exemplo, a carga do vento, a força das ondas nos componentes da plataforma, existem outros carregamentos que são carregamentos estáticos. Nós temos um exemplo de uma plataforma de petróleo que é uma estrutura bastante complexa, mas o mesmo padrão se repete em estruturas mais simples. Por exemplo, essa estrutura aqui de uma cabana que está montada sobre um apoio, né, numa zona rasa de um oceano. Então aqui a gente tem pedaços de bambu de diversos diâmetros diferentes que, quando são colocados juntos, eles reagem, né, resistem aos esforços que estão associados com o peso, por exemplo, de equipamentos de pesca, o peso dessa cabana, o peso das pessoas que moram nessa habitação. Mesmo equipamentos ou estruturas que são projetadas para se movimentar na maior parte do tempo, como por exemplo os automóveis, também precisam, em determinadas fases do seu projeto, passar por uma análise estática. Por exemplo, esse carro ele está parado aqui, mas ele tem que resistir aos esforços oriundos da carga que ele está carregando, eventualmente alguns passageiros que estiverem aqui, o peso do motor e assim por diante. O próprio corpo humano é um exemplo de estrutura que também está sujeita a carregamentos estáticos e dinâmicos. Por exemplo, o nosso esqueleto, ele resiste, suporta o peso dos músculos, dos nossos outros tecidos biológicos, das nossas roupas e também de tarefas que a gente realiza, como por exemplo carregar objetos de um local para outro. Então, quando a gente faz isso, as forças, por exemplo, quando a gente levanta um peso com os braços, as forças que estão associadas com esse peso, elas são transferidas para a estrutura do nosso esqueleto e da estrutura do nosso esqueleto até o solo. Então, uma outra maneira da gente verificar o comportamento das estruturas é a gente enxergar elas como se fossem caminhos possíveis para o trânsito das forças. Dentro desse contexto, a gente pode então definir uma estrutura como sendo uma entidade que vai possibilitar que as forças sigam um determinado caminho. Por exemplo, aqui a gente tem uma pessoa que está de pé em 3 estruturas diferentes. Nessa primeira estrutura, as forças, por exemplo, associadas com o peso da pessoa, têm apenas um caminho aqui para se transferir para o solo. Já nessa outra estrutura, elas têm 2 caminhos diferentes. E já nessa terceira estrutura, elas continuam com 2 caminhos diferentes, mas que por sua vez também são diferentes dessa estrutura anterior. Então, basicamente, quando a gente vai fazer as nossas atividades de seres humanos, a gente precisa de estruturas, e essas estruturas normalmente vão suportar peso, vão suportar carga, e a gente pode pensar a estrutura como, então, uma forma
de transmitir essas forças de um local para o outro. Por exemplo, a gente tem aqui essa representação de prédios. Nos prédios, normalmente, a estrutura ela está escondida. Hoje em dia, em especial, a gente tem muito trabalho de arquitetura nos prédios para torná-los muito agradáveis à nossa visão, à nossa percepção do ambiente. Então, normalmente a estrutura ela fica escondida, mas ela está lá. Por exemplo, os pesos que esses prédios têm que suportar, desde o último andar até os primeiros andares, eles são transferidos ao longo de toda a estrutura. Aqui a gente tem uma imagem que mostra parte da estrutura de um prédio exposta. Então a gente tem aqui estruturas horizontais, que a gente chama de vigas. A gente tem estruturas verticais, que a gente chama de pilares. Além da gente ter as paredes aqui, que às vezes elas têm função estrutural, às vezes elas têm apenas função de separação entre os ambientes. Temos também os pisos, que normalmente são em estruturas de concreto, por exemplo, feitos na forma de lajes, que eles também são elementos estruturais. Temos aqui um outro caso de uma bicicleta. Então todos nós temos bastante conhecimento dessa questão de como a bicicleta funciona, e ela tem que resistir a um conjunto de cargas que é bastante complexo, né? Então a carga mais simples talvez seja ela suportar o nosso peso, né? Quando a gente senta aqui no selim e apoia os nossos pés aqui nos pedais, a gente transfere o nosso peso para a bicicleta, e por sua vez a bicicleta transfere esse peso para os outros elementos dela e finalmente para o solo. Mas além do nosso peso, a gente tem toda uma série de carregamentos dinâmicos toda vez que a bicicleta encontra, por exemplo, obstáculos, ou que a gente acelera, desacelera a bicicleta, faz uma curva e assim por diante. Na natureza também a gente tem exemplos de estruturas que estão sujeitas a carregamentos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma teia de aranha, e a aranha ela constrói a sua teia seguindo uma determinada geometria, que vai fazer com que, quando o inseto, por exemplo, fica preso na teia, a teia é capaz de sustentá-lo, e ao mesmo tempo, quando o inseto se movimenta tentando se livrar da teia, ele transfere força para essa teia, que essa força vai ser transmitida por toda a estrutura da teia até ser percebida pela aranha, que identifica então um padrão que deve ter um inseto lá preso. Então ela vai atrás do inseto. Curioso como a gente, enquanto engenheiros, a gente procura muitas vezes reproduzir o que a gente vê na natureza nas nossas estruturas artificiais. É o caso aqui desse teto, na forma de um domo, mas se a gente presta atenção na estrutura metálica, ela lembra muito a estrutura da teia de aranha. Algo semelhante acontece com a estrutura que a gente verifica nas colmeias das abelhas. Do ponto de vista estrutural, as abelhas constroem a sua colmeia aqui, fazendo esses elementos geométricos, né, na forma, aqui na seção transversal hexagonal. E a gente usa isso daí em estruturas. Por exemplo, em estruturas que são usadas em aviões. Então a gente tem aqui materiais compostos que são feitos por diversas camadas. Por exemplo, alguns desses materiais usam camadas que reproduzem aquela forma estrutural vista na colmeia das abelhas, porque são elementos estruturais bastante otimizados. Outro exemplo é essa residência aqui do pássaro muito conhecido, chamado João de Barro, né? Então a gente tem aqui a residência que ele constrói para colocar o seu ninho, criar os seus filhotes, buscar abrigo, né, com relação ao tempo. E a gente, quando
constrói habitações rudimentares, como por exemplo ocas, ou mesmo esse iglu aqui. É claro que o iglu ele não está reproduzindo exatamente a questão do João de Barro, mas a ideia é muito parecida, né? Então a gente tem aqui uma estrutura na forma de um domo aproximado, assim como é o caso aqui do João de Barro, e com uma abertura, né? Então, nas próximas aulas, a gente vai verificar como que a gente faz para poder calcular como que ocorre essa transmissão de forças nas estruturas que estão sujeitas a carregamentos estáticos. É isso aí, até a próxima!